A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós cremos que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo estimulados a viver algo novo, algo melhor, a rever algumas coisas. Nós vemos pelo tema do ano de frutificação. Às vezes você pode pensar assim, pelo que nós começamos a viver esse ano, tinha que ser alguma coisa assim, bem bombástico. E, na verdade, isso aí é o mais bombástico. Porque frutificar em tempos calmos, tranquilos, é fácil. Frutificar em tempos desafiadores, como os que nós temos vivido, só pelo poder do Espírito Santo. Quando nós vamos estudar a palavra, e eu louvo a Deus, porque é Ele que comanda, não somos nós, porque a gente costuma errar demais. E quando os irmãos, os ministros louvaram no último hino, falando sobre novas oportunidades, sobre novas chances que temos de rever alguns momentos da nossa vida, eu lembrei da palavra que o Senhor deu para nós estudarmos nessa noite. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Eu quero meditar com os queridos algumas ações que nós podemos fazer para que nós possamos, mesmo em tempos como esse, que nós temos que, muitas vezes, questionar, nos perguntar, né? Como lidar quando a nossa fé e o nosso Deus têm sido tão questionado? Como que nós, cristãos, podemos conviver pacificamente enquanto buscamos em Deus soluções para os problemas atuais? São tantas as perguntas que muitas vezes ocupam os nossos pensamentos. E a terceira pergunta que eu quero já iniciar para você mesmo se perguntar: você está no meio do povo de Deus ou você já faz parte do povo de Deus? Você está no meio do povo de Deus, de repente simpatizando com o povo de Deus, ou você faz parte do povo de Deus adorando, aprendendo, aplicando, defendendo os princípios e valores da palavra na sua vida, no seu lar, no meio lá secular que você está inserido no seu trabalho? Você está no meio ou você faz parte ativamente? Queridos, quero dizer para você, essa é a hora. Essa é a hora dessa definição na sua vida. Essa é a hora que você vai ter que se posicionar. Se daqui para trás nós vivemos, de repente, um evangelho que estava tudo tranquilo, nós podíamos levantar as mãos em qualquer lugar, nós poderíamos falar ou fazer qualquer coisa que engrandecesse o nome de Deus, não é mais exatamente assim, porque este é o momento. Então, abra sua Bíblia, olha lá, Lucas 13, ele diz assim: por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira nenhuma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola.
Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela, e a adubarei. E se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Nesse texto, nós vamos vendo dentro do contexto do que estava acontecendo naquele momento, se você for pegar o versículo 58, um acusador foi entregue ao juiz, o juiz é um oficial que o lançou na prisão, e ele digo que não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Um tempo aonde os juízes, aonde a lei humana, aonde a movimentação em torno daquilo que era certo, que era errado, muitas vezes o que era errado se tornando certo, do que é certo se tornando errado. Nós vamos vendo aqui pessoas sofrendo, sendo maltratadas, sendo mortas, e aí Jesus vem com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua palavra sábia. Assim como nós vemos que são as perguntas que movem o mundo, né, irmão Toninho? Ele vem perguntando, mas tudo isso que aconteceu é porque eles eram mais pecadores? Tudo isso que aconteceu, que eles sofreram, levanta as pessoas a questionarem, levanta as pessoas não a julgarem tudo o que aconteceu, porque o juiz sobre toda a terra continua no seu trono. O juiz de toda a terra continua julgando os atos de todas as pessoas. Ele não saiu do seu lugar. Mas ele está dizendo, ele está levando os discípulos, em vez de julgar, trazer para si. Quão a minha vida tem sido frutífera. Quão a minha vida não merecia até mais do que aquilo. Quão a minha vida merece toda essa contemplação da glória de Deus, do favor de Deus, da salvação de Deus, da vida eterna por meio de Cristo. Quanto eu mereço, quanto você merece. E muitas vezes, queridos, nós não estamos vendo só pessoas se colocando em lugares de juízo supremo sobre o Brasil, mas em muitos momentos nós mesmos temos nos colocado como juízes sobre a vida das pessoas. E, na verdade, essa palavra, a gente vai vendo Jesus trazendo à vida das pessoas uma avaliação pessoal do que em 2022, ou nos anos até anteriores, como as irmãs aqui relembraram, e eu ali no banco relembrando, muitas coisas maravilhosas, outras nem tanto. Mas Jesus está dizendo para aquele povo, faça uma avaliação da sua vida. Faça uma avaliação, não como juiz, porque o juiz já tem demais julgando. Faça uma avaliação como alguém que reconhece que há um juiz sobre toda a terra, sobre a tua vida, e que está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade em 2023 de fazer diferente o que não foi bom, mas de voltar a fazer o que foi bom e agora melhor, porque agora tem mais maturidade. Quando nós vamos vendo, por meio dessa palavra, a gente vai vendo assim, como nós estamos falando em frutificação, nós vamos vendo que Jesus contou uma parábola. E nesse início dessa parábola, que era a forma que ele usava para trazer as coisas simples do cotidiano, para que as pessoas pudessem entender, para que os discípulos pudessem aprender, ele traz, a princípio, a avaliação. Trazendo para a gente, olha assim,
nós precisamos, se queremos realmente que seja um ano de frutificação na nossa vida, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós precisamos avaliar algumas atitudes tomadas. Nós precisamos avaliar, refletir sobre a nossa vida, porque, na verdade, nós não recebemos só anualmente, nós recebemos diariamente novas oportunidades. Novas oportunidades de forma individual, de forma coletiva, como igreja, como nação, para fazermos diferente. Mas o quanto nós temos aproveitado as novas oportunidades para realmente parar diante do Senhor e falar: Senhor, faz favor, vem cá. Eu estou me dobrando diante do Senhor, em primeiro lugar, lá no meu lar, de forma individual, para perguntar para o Senhor quais são as formas, as palavras, as atitudes, as ações que eu deixei de tomar ou que eu tomei errado, que influenciaram negativamente a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida ministerial, a minha vida familiar, o meu casamento, o meu relacionamento com o meu cônjuge, o meu relacionamento com os meus filhos. Avaliação. Mas muitas vezes nós tiramos tempo para avaliar o governo anterior ou o governo atual, mas não tiramos tempo para falar para o Espírito Santo: Senhor, avalia a mim. Avalia a mim. Pois o Senhor está me dando uma nova oportunidade neste dia de ouvir a Tua palavra, de poder falar com o Senhor. Quando nós vamos vendo Jesus, nesse primeiro momento, no verso 6, ele diz que um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. Aí você pode pensar: figueira? Figo nem é tão bom assim quanto a uva. Na verdade, queridos, o figo, para o povo judeu, era considerado, junto com a uva, figueira e vinhedo, como 2 das 7 frutas, alimentos considerados sagrados. Se você for lá em Deuteronômio 8, do 8 ao 10, você vai vendo que dentre os 7 alimentos sagrados considerados pelos judeus, o figo estava junto. E eu fiz mais uma pesquisazinha, e eu achei tão interessante que no decorrer da palavra, seja no Velho ou Novo Testamento, o povo de Israel ele sempre ia citando essas frutas sagradas. Sabe o que isso me trouxe na prática? Para aplicar na minha vida e para trazer para a igreja? Que muitas vezes a gente olha que parece que a figueira está num lugar totalmente fora de contexto, no meio de um vinhedo. E, na verdade, ela está dentro do contexto em que Jesus está querendo nos mostrar que, por mais que pareça fora de contexto, Deus tem um plano para a sua vida no meio de vinhedo. Figueira, era considerada segurança, prosperidade. Vinha era considerado, e até hoje é, segundo a palavra, alegria. Segurança, prosperidade, alegria. Coisa que muitos não têm tido muito nos últimos tempos. Mas a palavra, ela vai dizendo para a gente: avalie. Avalie se essa figueira em seu vinhedo, ela deixou de cumprir o papel dela de fruta, de alimento, que é algo que vai sustentar, que vai alimentar os seus relacionamentos. Sabe que muitas vezes, quando ela fala assim que o figo, ela faz parte dos alimentos sagrados, em outras palavras, ele está dizendo que não é o alimento profano. E o que é alimento profano, então, irmã Vilma? Muitas vezes nós temos alimentado dos alimentos profanos e deixando os sagrados. Nós temos deixado de fortalecer os nossos relacionamentos
sagrados, os nossos relacionamentos com Deus, os nossos relacionamentos com as pessoas, oferecendo frutos que vão melhorar os nossos relacionamentos amorosos, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos como patrão, como funcionário, os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu pegar e oferecer um alimento. Eu até já lembrei isso para as irmãs. Lá no grupo, se você tem algo que o Espírito Santo falou com você, compartilhe rapidamente. Mas não fique só colando o que os outros pensam. Você tem uma cabeça pensante, você tem uma cabeça onde Cristo domina, você tem uma cabeça que o Espírito Santo usa para ser bênção, para ser instrumento de Deus nessa geração, lá dentro do seu lar, lá no meio da sua família, lá no seu trabalho. Alimento santo, alimento sagrado, não alimento profano. Por que muitas vezes os casamentos, os relacionamentos estão acabando? Estão se perdendo o valor, porque é tudo passageiro. É outra coisa que eu achei interessante. Sabe por que o figo e a uva ficam no mesmo lugar pelos judeus? Porque ambos, eles têm uma longevidade assim, em torno de uns 90 a 100 anos de média de produção. Sabe o que isso me lembra? Que muitas vezes nós estamos trocando alimentos que são passageiros, que amanhã não vão valer nada, por alimentos que vão fazer você andar uma vida e ainda chegar ao final da sua vida, ter esperança para a vida eterna. Mas para isso, a gente tem que lembrar de se avaliar. Aonde Deus me plantou. E se eu estou plantada com frutas sagradas ou que estão profanando meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com meu esposo, com a esposa, com os cônjuges, com minha família, com a igreja. Quantas pessoas, muitas vezes, uma luta para poder estar ouvindo a palavra. Mas muitas vezes tira tempo para ficar quantos e quantas horas do dia ouvindo coisas que muitas vezes não vão edificar. Aliás, vão trazer mais medo, mais preocupação, ansiedade, que não está nas suas mãos e nem nas minhas, resolver ou trazer solução. Nos nossos joelhos, sim, mas nem sempre nas mãos. Então, avalie-se. Sabe, queridos, quando nós, segundo essa palavra, nós vamos vendo que o homem, o dono da figueira, ele foi várias vezes procurar frutos nela. Sabe o que isso me lembra? Várias vezes, Deus falando com você por meio de uma palavra, por meio de um bip ali do WhatsApp, por meio de um amigo, para dizer para você, olha, pare, reflita. Por quê? Porque não está tendo sucesso dessa maneira como você está se conduzindo. E com isso, sabe o que vai acontecendo? Nós vamos endurecendo o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas palavras, nos nossos relacionamentos. Quanto menos nós nos relacionamos com Deus, mais duros nós ficamos. Nós lançamos palavras que machucam, que ferem, nós desconfiamos. Nós machucamos, nós ferimos. Nós esquecemos do que é melhor e nos satisfazemos com o que é mais ou menos bom. Nosso coração duro, cheio de mágoas, guardamos amargura, jogamos a culpa para o outro daquilo que foram nossas escolhas, e más, por sinal. Vivemos
Temos vivido movidos pelo medo. Nós olhamos para frente já com pavor. Pessimismo tem sido uma palavra comum, um sentimento comum no nosso meio. Pavor do que virá. Corações endurecidos. Por quê? Porque não paramos para pensar nessa primeira ação para a nossa vida que Deus quer. O que Jesus contou essa parábola para nos lembrar. Que nós precisamos parar para fazer uma avaliação de como está a nossa alma, nossos sentimentos, as nossas emoções, aonde nossos pés estão firmados, quem é o juiz sobre toda a terra, e o juiz sobre toda a terra é o Deus Todo-Poderoso, é Ele. Então, em nome de Jesus, se você quer realmente que haja frutificação na sua vida, e ao redor da sua vida, pare esse primeiro momento e faça isso. Deus nos convida a sermos conduzidos de forma individual e de forma coletiva, com a sabedoria do alto, para que haja frutificação. Sabe que a segunda coisa que desse texto, nessa parábola de Jesus, eu observei, que ele diz assim: por fim ele disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Nesse segundo momento, a segunda ação que eu quero que você reflita. Para que haja frutificação, nós precisamos ser transformados e ser transformadores de dentro para fora. Não adianta nós querermos uma transformação que eu bato o olho, parece tudo certo. Isso pode ser passageiro. Aquilo que vai ser mantido é aquilo que vem de dentro para fora. É aquilo que tem o comando de quem tem o comando sobre a sua vida. A palavra diz que não devemos ter medo daqueles que podem matar o nosso corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo e mandar nossa alma para o inferno. E esse é só Deus. Esse é só Deus. A palavra, ela vai lembrando que lá em Provérbios 18:4, ele diz assim, que palavras sábias são como águas profundas. Flui do sábio como riacho transbordante. Palavras sábias são como águas profundas. Se nós enchermos dentro de nós de coisas boas, depois que já foi feita a avaliação e o Espírito Santo tirou, ou está tirando, tendo liberdade dada por nós para tirar as coisas ruins, vai ter espaço para coisas boas. Vai ter espaço para o otimismo. Vai ter espaço para a coragem. Vai ter espaço para a ousadia. Vai ter espaço para a alegria. Vai ter espaço para os alimentos que são sagrados. Vai ter espaço para nós nos fortalecermos. Vai ter espaço para nós sermos ousados na fé. Porque vida cristã sem fé é vazia. Sabe outra coisa que eu achei interessante no figo? Eu até anotei aqui, que eu achei tremendo isso. As figueiras florescem dentro de uma vagem, no formato de pera, e mais tarde amadurecem e se convertem em fruto. Mas cada flor produz um fruto único, chamado aquênio, e o figo é composto de muitos aquênios. Então, quando nós comemos um figo, nós comemos frutos múltiplos. Um figo, frutos múltiplos. Corta um figo, você vai vendo todos os gominhos ali dentro. Sabe o que eu entendi disso? Que muitas vezes, queridos, nós pegamos o texto de Gálatas 5, 22, 23, os 9 gomos,
de qualidades do Espírito Santo que pode ser colocado sobre a nossa vida: alegria, paz, bondade, perseverança, fidelidade, domínio próprio. E nós nos situamos nesse texto. Sim, ótimo. Isso é transformação de dentro para fora. Isso é transformação interior. Mas o que eu vejo nessa palavra é que Jesus colocou aquela figueira no lugar certo para nos mostrar que um fruto múltiplo faz de você alguém que pode multiplicar toda a ação do Espírito Santo na sua vida com todas as pessoas ao seu redor, onde quer que você, que confia nessa palavra e que recebeu essa nova oportunidade sobre a tua vida, levar para casa, levar para o seu trabalho. Em primeiro lugar, guardar ela na sua mente, no seu coração, para saber que ela vai multiplicar. Eu não quero só frutificar, eu não quero só um fruto, eu quero multiplicar esse fruto. Eu quero que essa figueira não seja somente algo que seja como um marco na minha vida, do que eu fiz, do que eu falei, do que eu vivi, mas de algo melhor, que vai me impulsionar para algo melhor do que Deus tem para a minha vida. Isso é transformação. Isso é transformação, porque isso vai trazer mudança para o meu casamento, isso vai trazer mudança para a minha vida ministerial, para a minha vida pessoal. Isso vai trazer mudança para os projetos, para os planos, para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Quando nós entendemos que nós estamos num tempo onde tem alguém que se importa comigo, onde tem alguém que se importa com a forma como você pensa, como você fala, como você age, e quer, cada vez mais, desafiar você a algo melhor. Quando nós vamos vendo nessa palavra, esse jardineiro, ele tipifica Jesus. É o papel de Jesus na nossa vida. Jesus, ele quer nos alavancar para algo melhor. Ele quer que essa nova oportunidade diária que nós temos recebido dele seja algo novo na minha vida, que me faça entender o potencial que a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela promove em nós e através de nós. Sabe que dependendo da forma como nós enxergamos, como nós ouvimos, como nós falamos, ainda hoje eu brinquei com meu pai. Meu pai falou assim: tem umas coisas que eu tenho que escutar. Falei: pois é, aproveita que o Senhor deu 2 ouvidos. Um é para você deixar entrar, filtrar e tirar o que não é bom. Isso é o mesmo cuidado que nós devemos ter. Filtra. Filtra o que realmente vai fazer bem para você, o que vai fazer bem para a sua casa, o que vai fazer bem na igreja, o que vai fazer bem nos seus relacionamentos. Isso é transformação. Nós vamos vendo que lá em 1 Reis 4:25, dentro do povo de Israel, com o cuidado que eles tinham com o figo, com videiras, cada família do povo de Israel, na época de Salomão, ele permitiu que se plantasse dentro da própria casa um vinhedo com uma figueira, simbolizando segurança, prosperidade e alegria. Talvez você nem goste do fruto que é figo. Talvez você goste mais das uvas, talvez uma uva, mas o clima é muito quente, não sei se eu vou plantar. Eu não estou incentivando você a plantar um pé de figo de uva. Eu estou incentivando e dizendo que se você realmente quer frutificar, você tem que lutar para que Jesus seja a sua segurança, seja a sua prosperidade e seja a sua alegria, a começar dentro da sua casa espiritual e da sua casa familiar. Porque daí sim, virá a ser transformação. A segurança que vem dos céus, a prosperidade que vem dos céus, a alegria. Esses dias eu estava ouvindo um comentário, lendo um livro, ouvindo um comentário
sobre um hino do cantor cristão, que o autor dele ele diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Sei que o refrão dele diz assim: sou feliz com Jesus. Sim, eu sou feliz com Jesus. Podemos estar vivendo um tempo que nós podemos não estar felizes, mas nós continuamos sendo felizes com Jesus. Amém? Então, isso nós precisamos lembrar, porque isso vai transformar o nosso lamento, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, os nossos medos, em ousadia, em favor de Deus, reconhecendo que tem o juízo sobre toda a terra. E Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. É nele que eu tenho a verdadeira felicidade, alegria, prazer de viver, segurança. A minha prosperidade está firmada nele. Eu plantei na minha casa, por meio de Jesus. Eu sou uma árvore plantada dentro do meu lar, que por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, transmite segurança, prosperidade, alegria, favor de Deus. Você é esse fruto múltiplo. Muitas vezes, quando a gente olha a frutificação, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Diz isso para você mesmo. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Interessante que o figo, ele produz praticamente 3 vezes ao ano. O primeiro, na primeira estação, ele era considerado assim um fruto muito sensível. Tanto que sensível que qualquer ventinho balançava a árvorezinha, caíam os frutos. Mas mesmo assim as pessoas ainda se alimentavam. Na segunda, ele era considerado fruto muito adocicado. Então era muito procurado. Mas mesmo assim, as pessoas esperavam a terceira etapa da colheita. Porque a terceira etapa da colheita era o fruto que realmente era maduro. Eu até brinquei com a irmã que estava com a roupa laranja aqui, que ela é um fruto maduro. Um fruto útil. Um fruto saboroso. Um fruto que o Espírito Santo trabalha em nós e lança na vida das pessoas, e as pessoas aceitam o que lhe é oferecido. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos vivendo esse tempo em que Jesus, como jardineiro, está nos dando uma segunda chance para que a gente simplesmente não ocupe um espaço lá no trabalho, não ocupe um espaço até mesmo dentro da igreja, um espaço dentro do seu lar, da sua família, que poderia ser muito mais útil do que muitas vezes podemos estar sendo. E a terceira coisa, queridos. Jesus, lá no Evangelho de João 4, ele vai dizendo para aquela mulher samaritana que do interior dela fluiria rios de água viva. Você sabe que para aquela figueira ser transformada, eles precisaram cavar ao redor dela, porque estava endurecida a terra. Precisaram o jardineiro jogou bastante água, e o jardineiro, ele diz assim: eu mesmo cuidarei dela e a adubarei. E adubou ao redor daquela figueira. Na nossa vida, nós precisamos que Jesus seja essa água. Nós precisamos que Ele seja aquele que vai saber exatamente qual é o tipo de adubo que vai poder lançar na nossa vida para que nós possamos voltar a produzir. Ou para que nós possamos produzir mais do que temos produzido.
Então, a terceira coisa que eu quero deixar com você, se realmente você quer frutificar em 2023, nesse ano de tantos desafios, a terceira ação que tem que acontecer nas nossas vidas é aprender a depender inteiramente do jardineiro. Aprenda a depender inteiramente, em todas as áreas do jardineiro. Porque ele sabe exatamente a hora de abrir, a hora de fechar, a hora de cavar ao redor e a hora de jogar água, a hora de colocar os nutrientes necessários para aquilo para poder produzir. É Ele que sabe. É Ele que está no comando. Segundo esse texto, a gente vai vendo assim que Jesus, Ele tem cuidado de uma forma muito especial da sua vida como parte do jardim dele. Segundo tudo aquilo que o Espírito Santo já ministrou nessa noite. E nós podemos refletir sobre o cuidado, o carinho, o zelo de Deus sobre a nossa vida. Se você já está aqui ouvindo essa palavra, é porque você sabe de tudo que você já passou e do cuidado de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua família. Você sabe. Dependência inteira em Deus. É o que nós podemos aprender nesse tempo, se realmente queremos frutificar com frutos múltiplos, que atendam todos os lugares onde nós estamos e estaremos inseridos em 2023. O cuidado de Deus sobre nós, ele é tamanho que nos faz entender que você, eu, nós somos insuficientes. Eu sou esposa, mas eu sei das minhas limitações e sei que sou insuficiente para o meu marido. Eu tenho aprendido, por mais desafiador que seja, que eu sou insuficiente para os meus filhos. Eu sou insuficiente para a igreja. Eu sou insuficiente no ministério que Deus me deu. Mas eu sirvo aquele que é suficiente. Eu amo aquele que é suficiente. Eu tenho um jardineiro que cuida da minha vida, seja como vinha, ou seja, em alguns momentos como figueira que não está produzindo, que está endurecida, com Jesus. Com Jesus. Então, nessa noite, eu quero perguntar para você, como é que essa parábola, esse ensinamento de Jesus como jardineiro, pode fazer com que você tome a decisão de frutificar em 2023? Ele termina esse texto dizendo, se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. São escolhas. São decisões. Que a palavra ela está fazendo com que nós tomemos na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Né? Zacarias 3:10, ele diz assim, que naqueles dias você convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e da sua figueira. Naqueles dias, quem sabe é esse tempo na nossa geração, você convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua figueira e da sua videira. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? A ter uma comunhão sem barreiras com você. A ter uma comunhão que vai fazer com que nós nos fortaleçamos, seja como pessoa, seja como família, seja como igreja. Você já parou para pensar se desse lugar sair pessoas otimistas, cheios de fé, de confiança no juiz que está sobre toda a terra, pessoas cheias de unção,
de direção do Espírito Santo, para se avaliar diariamente, para receber de Deus uma nova oportunidade e aproveitar ela. Aproveitar essa oportunidade. Deixar que a palavra, que o Espírito Santo te transforme, nos transforme diariamente. Mudar o meu modo de falar com as pessoas mais próximas. Mudar o meu modo de falar com as pessoas de fora. Mudar a minha forma de agir. E principalmente de pensar, que é onde começa tudo. Você já parou para pensar? Se eu deixar a minha vida inteiramente na mão do jardineiro, quanta produção pode sair daí? Esse é o desafio que eu quero deixar nessa noite para você, queridos. Quero que você fique de pé. E eu quero perguntar para você. Você tem noção de que Deus já colocou fruto aí na sua mão? Já está. Já está aí na sua mão. Não precisa nem ficar levantando a mão e procurando se está brilhando. Não é isso, por isso que eu estou te falando, não. Eu estou te falando para que você tome ciência de que você já recebeu uma nova oportunidade. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus está dizendo: eu sou o jardineiro que cuida do seu jardim. Eu sou o jardineiro que vai fazer com que dê frutos o seu casamento, o seu relacionamento com as pessoas, que dê frutos múltiplos, de maneira que as pessoas recebam o que há de melhor dentro de você. Sabe o que pode haver de melhor na vida de um cristão? Palavra de salvação. Palavra de cura. Palavra de libertação. Palavra de restauração. Palavra de ânimo. Palavra de alegria. Palavra de segurança. Não se preocupa não, meu irmão. O juiz sobre toda a terra está sabendo de tudo. Os 7 olhos dele estão passeando por toda a terra e não tem nada escondido dele. Filha, não se preocupa, meu bem. Você pode entrar debaixo da mesa, que o Senhor ainda está te enxergando. Fale para o seu filho. Ele vai começar a escutar, até na escola. Mas o que ele precisa escutar é que o fruto já está na sua mão, e é múltiplo. E você pode oferecer para quem o Espírito Santo te mandar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu fruto está nas suas mãos. Ofereça com liberalidade. Ofereça cheia de unção, cheia de sabedoria, cheia de direcionamento do Espírito Santo, cheia e inteiramente na dependência de Jesus. Porque daí você vai ver, quando chegar lá na frente, tudo passou. Na sua geração, na nossa geração, nós fizemos a diferença, porque a palavra que saía da nossa boca era exatamente como o fruto que o Senhor tinha colocado nas nossas vidas. Amém?